Hoje, dia 13 do Desafio do Blog do Edu, Constituição em 20 dias, artigo 193 a 204. Então, vamos ao título 8º da Constituição da Ordem Social. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas públicas, assegurado na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação e de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Capítulo 2. Da Seguridade Social, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, a Seguridade Social ela compreende saúde, previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. 1. Universalidade de cobertura e de atendimento. A universalidade de cobertura e de atendimento significa que qualquer risco social deve estar coberto pela Seguridade Social. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, tem uma uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. É o mesmo plano de proteção social, né? 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade e distributividade. 4. A irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo de quem? Da Previdência Social. 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, vamos ao artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. O inciso 1. Que contribuições sociais? Vamos ver aí. Inciso 1. A do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada e na forma da lei. Eu vou colocar isso. E na forma da lei. Incidente sobre. Então, a contribuição social, inciso 1, do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada e na forma da lei, incidentes sobre a folhas de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título. A pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B, o faturamento, a receita ou faturamento. E C, o lucro. Então, a primeira contribuição social é a do empregador, ou equiparados, né?
E quais as bases de cálculo dela? O faturamento, a folha de salários, a folha de salários, demais rendimentos do trabalhador, a receita, o faturamento e o lucro. A contribuição, inciso 2, contribuição social do trabalhador e demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário e contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo RGPS, pelo Regime Geral de Previdência. O RPPS tem contribuição dos aposentados. Inciso 3. Sobre a receita de concurso de prognósticos, que é loteria. 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Classificação das contribuições, só para a gente lembrar. As contribuições especiais, elas podem ser contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, profissionais ou corporativas econômicas e tal, ou contribuição de iluminação pública, que é sui generis. As contribuições sociais, essas que a gente está vendo agora, elas podem ser sociais gerais, por exemplo, salário e educação, as contribuições vinculadas ao FGTS, que são contribuições ligadas à ordem social que não sejam as da Seguridade Social, que a gente está vendo agora. Contribuições para a Seguridade Social. São as contribuições destinadas ao financiamento e manutenção da Seguridade. Exemplo, essas contribuições do artigo 195, a contribuição previdenciária também. A CSLL, por exemplo, que é contribuição do empregador sobre o lucro líquido. PIS, PASEP, COFINS, FIM Social, etc. Parágrafo 1º. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Se essas receitas já integram o orçamento do Estado, da Seguridade Social, não vai integrar o orçamento da União. Parágrafo 2. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada na forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, se estiver em débito com a Seguridade, não pode contratar e nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. O artigo 154, inciso 1, fala da competência da União para instituir contribuições, impostos residuais. E ela diz que é mediante lei complementar. Então, é contribuição residual aqui da União. Exercida mediante lei complementar. E parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas depois de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando 153B, ou seja, não aplica a anterioridade de exercício, mas elas podem ser exigidas só apenas 90 dias depois de instituída ou aumentada. Então, a noventena aqui foi estabelecida para as contribuições sociais. Parágrafo 7º.
São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes da assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Qual lei? Por enquanto, o artigo 14 do CCN. Não pode distribuir lucro, não pode ter capital estrangeiro. Vocês veem. Parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput. Parágrafo 10. A lei definirá critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e as ações de assistência social da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento com prazo superior a 60 meses, na forma de lei complementar. A remissão e a anistia das contribuições sociais de que trata a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput, que são as contribuições do empregador e do trabalhador. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes nos incisos 1b e 4 do caput serão não cumulativas. A lei definirá o setor de atividade econômica para quais as contribuições do inciso 1, contribuição do trabalhador sobre a receita e o faturamento, e o 4 do caput, eu não me lembro mais, o 4 do caput é do trabalhador, do importador. Então, a contribuição do importador também, do exportador, são não cumulativas. Parágrafo 13 revogado. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Isso aqui foi modificado pela reforma da Previdência. Então, o segurado terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Seção 2 da Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Quais as diretrizes do Sistema Único de Saúde? 1. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Descentralização. 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, aliás. Então, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação da comunidade. 3. Participação da comunidade. Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do DF e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o DF e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais sobre 1. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. 2. No caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos de que trata 155, que são os impostos estaduais, e dos recursos de que tratam 157 e 159, inciso 1, a linha A e inciso 2, deduzidas das parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Inciso 3. No caso dos municípios e do DF, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o 156 e dos recursos de que tratam 158 e 159, inciso 1, a linha B, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Lei complementar será reavaliada pelo menos a cada 5 anos e estabelecerá 1. Os percentuais de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º. 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos estados, ao DF e aos municípios, e dos estados destinados aos respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das desigualdades regionais. 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. 4. Revogado. Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parágrafo 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Então, foi instituído em 2010, pela emenda 63 de 2010, essa determinação de estabelecimento do piso salarial para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, mediante lei federal. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição, o servidor que exerça funções equivalentes às do agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício.
Então, existe uma outra hipótese, mas dessa vez específica, para a perda do cargo público, aqui para o agente de combate às endemias e o agente comunitário de saúde, quando eles desrespeitam requisitos específicos do cargo. Parágrafo 7º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Então, tem que, além de outros consectários, eles têm que promover, né, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações para valorizar o trabalho desses profissionais. Parágrafo 8º. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e específica e exclusiva. Dotação própria e exclusiva. Incluído pela Emenda Constitucional 120 de 2022. Parágrafo 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos. Agente de saúde, agente de combate às endemias, não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Parágrafo 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somada aos seus vencimentos, adicional de insalubridade, incluído pela Emenda Constitucional 120 de 2022. Então, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, eles terão aposentadoria especial e insalubridade. Parágrafo 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins de limite com despesa de pessoal. Então, os recursos financeiros repassados pela União aos estados, ao DF e aos municípios para pagamento do vencimento ou qualquer outra vantagem dos agentes comunitários ou dos agentes de combate às endemias não serão objetos de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Parágrafo 12. Emenda Constitucional 124 de 2022. Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Parágrafo 13. A União, os Estados, o DF e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12 desse artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Essa lei federal já foi instituída, a Lei 14.434. Ela regulamentou esses dois dispositivos aqui da Constituição. Porém, ela está suspensa, foi ajuizada uma ADI e os efeitos da Lei 14.434 de 2022 ficaram suspensos até que sejam avaliados os seus impactos sobre a situação financeira dos estados e municípios,
os riscos para a empregabilidade e a qualidade dos serviços de saúde. Tudo com base em informações a serem prestadas no prazo de 60 dias pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas da área de saúde. Foi divulgado no informativo 1068. Parágrafo 14. Compete à União, nos termos de lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 desse artigo. Depois da emenda 122, né? Deixa eu ver aqui. 124, que instituiu os pisos aí da enfermagem, técnico de enfermagem, da parteira. Veio também a emenda 127 para dizer que a União ela vai prestar assistência financeira complementar, bem como e as entidades filantrópicas também, não só os entes federados, como as entidades filantrópicas, aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% dos seus pacientes pelo SUS, para cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12. Parágrafo 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% dos seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais que trata o parágrafo 12 desse artigo, serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Vai ser consignado no Orçamento da União com dotação própria e exclusiva. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Então, é em regra vedada a participação direta ou indireta do capital estrangeiro na assistência à saúde no Brasil. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Esses são bens fora do comércio. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, inciso 1, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Sistema Único de Saúde compete também, além de executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde,
4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. SUS participa da vigilância sanitária e epidemiológica, da formação de recursos humanos na área da saúde, da formação de política pública, da execução das ações de saneamento básico. Incrementar 5. Incrementar em sua área o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, desenvolvimento científico e tecnológico. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Inspecionar alimentos, incluído o teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Também compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Inciso 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, esse aqui é até diferente, né? Porque também compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Seção 3 da Previdência Social. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo, tem que contribuir para receber, e de filiação obrigatória. Todos aqueles que trabalham, que têm renda, eles são obrigatoriamente segurados da Previdência, do regime geral, se eles não forem do regime próprio. Então, aí, filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei a inciso 1. Inciso 1. Cobertura de eventos de incapacidade temporária e permanente para o trabalho. Então, incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Cobertura de incapacidade permanente e idade avançada. 2. Proteção à maternidade e especialmente à gestante. 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Só existe seguro-desemprego para o desemprego involuntário. Desemprego voluntário não tem. 4. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Então, salário família e auxílio reclusão somente para os dependentes de segurados de baixa renda. 5. Pensão por morte do segurado, homem e mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Então, pensão por morte também. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a contribuição de benefícios. Ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Então, em regra, não pode ter critérios diferenciados para concessão de benefícios, mas é ressalvada a possibilidade de estabelecer mediante lei complementar para os seguintes segurados. Exclusivamente, ainda é muito importante que se diga que a Constituição fala que é exclusivamente esses segurados. Quem são eles? 1. Com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e disciplinar, ou seja, com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 2. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos. Efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde
ou ainda a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional. Então, não pode ser os profissionais do garimpo, sei lá. Tem que ser por... tem que ser caso a caso, tem que fazer a perícia e tudo, e tem que demonstrar essa efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação destes. Parágrafo 2º. Então, só pode ter aposentadoria especial para aqueles com deficiência, com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário, contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado poderá ser inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante do regime próprio de previdência. Então, se você já faz parte do regime próprio, não pode ficar sendo segurado facultativo do RGPS. Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base os proventos do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições: 1. 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Tem que observar também o tempo mínimo de contribuição. 65 anos de idade se homem, 62 anos de idade se mulher. 2. 60 anos de idade se homem, 55 de idade se mulher. Para os trabalhadores rurais e para os que exerçam atividade em regime de economia familiar. Então, para os trabalhadores rurais e para quem exerce atividade em regime de economia familiar, 60 anos de idade se homem, 55 se mulher. Diferente da regra geral, que é 65 para o homem e 62 para a mulher. Parágrafo 8º. O requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos, ou seja, de 65 fica 60, de 62 fica 57, para o professor que comprove tempo efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Então, para professor que tenha tempo efetivo em sala de aula, e não no ensino superior, mas no ensino infantil, fundamental e médio, reduz em 5 anos o tempo de aposentadoria. Parágrafo 9. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Então, é possível a contagem recíproca dos tempos de contribuição no RGPS e no RPPS.
observada a contribuição, e dentre eles entre si, observada a compensação financeira. Parágrafo 9A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que trata os artigos 42, 142 e 144 e o tempo de contribuição do regime geral de previdência social ou regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo RGPS e pelo setor privado. Então, lei complementar poderá disciplinar benefícios não programados, inclusive acidente de trabalho, e tem que ser atendido pelo RGPS e pelo setor privado. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Parágrafo 12. Lei instituirá o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Então, a lei instituirá um sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de formalidade ou sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Parágrafo 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de 1 salário mínimo. Parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios e de contagem recíproca. Parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Parágrafo 16. Os empregados de consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observando o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Artigo 202. Para de loucura. Artigo 202. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será o quê? Será facultativo. Será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata esse artigo, assegurada ao participante de planos de benefícios de entidade de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.
Parágrafo 2º. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Parágrafo 3º. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada da União, de previdência privada pela União, Estados, DF, municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, DF e municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios privados e as entidades de previdência complementar. As entidades enquanto patrocinadores de planos de benefício privados e as entidades de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á no que couber às empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias de entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção de participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Seção 4 da assistência social, artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: 1. A proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. A promoção de integração ao mercado de trabalho. 4. A habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua reintegração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, esse aqui é o benefício assistencial, né? O LUAS. É um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência ou idosa que não possua meios de provê-la ou tê-la provida por sua família. Inciso 6º. A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, incluído pela emenda 114 de 2021. Artigo 204. Último. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social previstos no artigo 195, que é as contribuições, além de outras fontes e organizada com base nas seguintes diretrizes. Quais são as diretrizes da assistência das ações governamentais nas áreas de assistência social? 1.
descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como entidades beneficentes de assistência social. 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. Inciso 3. Aliás, não tem inciso 3. Parágrafo único. É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a programas de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de. Então, é facultado ao Estado vincular programa de inclusão e promoção social, mas é vedada a aplicação desses recursos no pagamento de 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. 2. Serviço da dívida. 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. Então, é vedada a aplicação. Você pode, sim, se quiser, não é obrigado, a destinar 0,5% da receita tributária líquida, os estados e o DF, mas eles vão vincular a inclusão ao programa social. Eles não podem gastar com despesas de pessoal, encargos sociais, serviço da dívida e qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. E até amanhã!